Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui juntos para adorar o nome de Cristo Jesus nessa noite, nesse culto maravilhoso que nós iremos ter, que seja dirigido tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Antes de nós darmos início, nós vamos agradecer a Deus por termos chegado aqui tranquilo para conduzir esse culto em nome de Jesus. Sandra? Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para te honrar, para te louvar e glorificar o teu nome. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra e que possamos sair daqui melhor do que quando aqui entramos. Que cada pessoa que estiver assistindo esse culto, Senhor, possa ser abençoada por ti e uma vida transformada. Dá-nos a tua paz, o teu amor e a tua bondade e use nossas vozes agora para te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ter uma vida digna, com o propósito de servir ao Senhor Jesus. Vamos cantar essa música, é bem conhecida, agora para todos cantarem em casa. Em meio à confusão do mundo ao redor, eu perdi a direção. Com minhas próprias forças eu tentei lutar, percebi que foi em vão. Mas o teu amor descobri o valor e sentido do viver. Estou aqui, soberano Criador, para render-te meu louvor, entregar o coração. Cumpra em mim teu propósito e querer, faz-me hoje renascer para um novo amanhã. Muitos caminhos, muitas portas se abrirão, eu sou livre para escolher. Senhor, me mostra o rumo, quero te seguir, ir além do que sonhei. Eu aceito, ó Deus, os teus planos pra mim, e assim serei feliz. Estou aqui, soberano Criador, pra render-te meu louvor, entregar o coração. Cumpra em mim teu propósito e querer, faz-me hoje renascer para um novo amanhã. Sou aqui, soberano Criador, pra render-te meu louvor, entregar o coração. Cumpra em mim teu propósito e querer, faz-me hoje renascer para um novo amanhã. Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele foi um grande comandante. É esta música que nós iremos cantar. Grande comandante, Cristo nos será. Grande comandante, Cristo
conosco nos será. Nesta guerra santa, frente marchará. Nunca suas hostes abandonará. Há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Seu pingão glorioso vamos defender. Hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Para nós começarmos o culto dessa noite, nós iremos todos ficar pé, mesmo que você esteja na sua casa, cantar com todo entusiasmo, Toma Meu Coração. Meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim.
Boa noite para você que está aí na sua casa. Confesso para você que para mim ainda é um pouco estranho, que como você pode ver e você já sabe, nós estamos gravando aqui um dia antes, então para mim ainda é um pouco estranho dar boa noite para você, mas eu espero que você tenha tido um bom dia, um domingo já iniciando a nossa semana na paz do Senhor. Nesse momento eu convido a você a mais uma vez curvar a sua fronte para falarmos com Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado porque apesar de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Esteja conosco, nos abençoe, que esse culto possa realmente ser aceito a Ti e que a gente possa ter uma mudança de vida a partir dele. E que o Senhor esteja com todas as famílias aqui representadas e também que estão ali nas casas assistindo. Isso é tudo que eu te peço, te agradeço em Teu nome. Amém. Bom, assim como na semana passada, estou aqui para relembrá-los que se você tem o desejo e a vontade e também a necessidade de fazer a devolução do seu dízimo ou das suas ofertas, a gente tem ainda a possibilidade de você fazer via todas as formas que a gente já tem falado já praticamente um ano com vocês, através de depósito bancário, agora também a gente tem até a novidade do Pix. Se você não sabe ainda sobre o Pix, vai lá no culto de ontem nos anúncios, a Sara falou sobre isso, então a gente tem agora também o Pix. Então não deixe de fazer essa parte da adoração que a gente tinha tanto o costume de fazer isso aqui aos domingos, né? Nesse momento era o momento que a gente retirava a oferta e tocava aqui o instrumento, então não deixe de participar porque isso faz parte do nosso culto também. E nesse momento, para dar continuidade ao nosso culto, eu gostaria de chamar a Mirce para fazer a nossa mensagem cantada aqui a nosso Deus. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento
contigo. A sós contigo. A sós. Tu és o meu viver. Tu és o meu viver. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, que bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o nome de Deus e melhor ainda iniciar, preparar o nosso coração com uma mensagem cantada dessa. Nós realmente devemos entregar o nosso coração a Deus de uma forma até que onde a gente sinta a necessidade de estar próximo dele todo momento, né? Isso é maravilhoso. E é por isso que você está aqui, né? Está assistindo esse culto e podendo estar um pouco mais próximo de Deus por isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar mais uma vez nessa noite, para que a gente possa pedir orientação de Deus ao abrir a palavra dele. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado porque o Senhor se faz presente aqui e em qualquer lugar onde esse culto esteja sendo transmitido, Pai. Quero pedir especialmente que o Senhor entre na casa, através do seu Santo Espírito, de cada pessoa que tem assistido esse culto. Preencha os seus corações, preencha a sua vida e as suas necessidades também sejam atendidas conforme a tua vontade, Pai. Que essa mensagem que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite, ela vá de encontro à necessidade individual de cada pessoa que nos assiste. Seja com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, na noite de hoje eu queria convidar você a pensar e a refletir um pouco mais a respeito de um tema que é um tanto quanto corriqueiro, falado e muitas vezes discutido em pauta de conversas corriqueiras que a gente tem na nossa vida, seja na igreja ou não. Mas é um assunto que sempre se encontra em alta e mesmo assim é complexo de discernir até onde nós como cristãos precisamos ir diante dele. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, se você puder. Romanos no capítulo 13. Romanos 13, a partir do versículo 18 nós vamos ler. E eu diria que o livro de Romanos, ele tem algumas particularidades, vamos assim dizer, né? Na realidade, o apóstolo Paulo, ele tem uma característica e uma dinâmica quando ele escreve as suas cartas, quando ele fala do Evangelho, que é justamente atingir pessoas as quais, no seu período, né, no momento atual onde Paulo vivia, essas pessoas eram muitas vezes rejeitadas, eram deixadas de lado. E ele usa muitas vezes uma linguagem, uma temática, exemplos que fossem de encontro justamente à necessidade dessas pessoas. É por isso que eu digo que quando nós vamos ler as cartas de Paulo, principalmente, né, nós precisamos, não podemos, né, temos que tomar o cuidado de não fazer uma leitura superficial, de ter uma primeira impressão a respeito dos textos, e muitas vezes não ter a compreensão devida daquilo que a palavra de Deus quer nos revelar, né? E eu quero te convidar a refletir um pouquinho a respeito desse texto que impressionou o meu coração e eu tenho certeza que vai impressionar o seu também. Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 8, a minha Bíblia diz o seguinte: A ninguém
fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E eu vejo muitas pessoas, interpretando esse verso talvez de uma forma equivocada. O verso ele traz um conteúdo, ele traz uma temática que nós precisamos tratar com o maior carinho do mundo. Eu acredito que é um assunto que precisa ser falado massivamente nos nossos tempos, porque são tempos onde nós vemos que o amor das pessoas ele tem se esfriado, ele tem deixado de ser expresso, seja em palavras, seja em atitudes, seja em qualquer outra forma, porque a gente encontra, com muita facilidade, violência, ódio, rancor nas pessoas de graça, Aonde nós andamos, nós vemos tudo isso, e isso tem suprimido o efeito do amor na nossa sociedade. Tem muitas vezes tirado o lugar do amor, o lugar da bondade, da generosidade nas nossas atitudes, até nas nossas atitudes como cristãos também. Mas nós precisamos ter o real entendimento do verso, e eu quero levar você a estar no contexto de Paulo, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos. A gente sabe que os judeus, eles tinham um grande preconceito contra os gentios, onde eles não aceitavam que um gentil ou um não-judeu poderia ser salvo. Na mente de um judeu, na época de Cristo, só quem seria salvo seria um judeu. E muitas vezes eles associavam a salvação a práticas ou a rituais ou a algo que eles pudessem fazer e que traria a salvação a eles. E aí Paulo entra no cenário, Paulo chega no meio da história justamente para desmascarar e para trazer a visão que Cristo, ao longo de seu ministério, tinha implantado com muita veemência ali em todos os seus sermões, em todas as suas mensagens e todos os seus milagres, que Deus se importa, ama e quer salvar a todos, e não simplesmente a judeus. E aí Paulo traz isso porque, em contrapartida a essa mensagem de Cristo, os fariseus, os doutores da lei, os senhores da lei ali judaica, eles pregavam, eles diziam e espalhavam pelos 4 cantos que o mandamento, que a lei era um meio de salvação, que para você ser salvo você precisava cumprir a lei, que você precisava seguir a lei, precisava seguir regras, precisava seguir um estatuto, um passo a passo do que fazer para obter a salvação. Quando nós sabemos que na realidade a salvação vem apenas pela graça e apenas por Cristo e pela morte dele, e nós não podemos fazer nada por isso. E Paulo, nas suas mensagens, ele queria enfatizar isso. Enfatizar que o mandamento, que a lei, ela não deveria ser um artifício de salvação e que o cumprimento dela também não deveria ser tratado como era. E aí ele chega aqui nesse verso, nessa carta aos Romanos, e ele traz esse texto que diz o seguinte, que se nós amarmos o próximo, nós estamos cumprindo a lei. E eu achei muito interessante porque ele fala assim, aqui no versículo 9, quando ele fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, ele elenca os mandamentos citados lá em Êxodo capítulo 20, e ele diz assim, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele está dizendo, todo o mandamento se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu digo de nós tomarmos muito cuidado com uma leitura superficial é justamente de, a partir de um verso como esse, começarmos a tirar conclusões a respeito de outras coisas,
Como, por exemplo, ele não cita aqui nenhum dos primeiros mandamentos referente a imagens de esculturas, a adoração no sábado, a respeitar e honrar o nome de Deus, né? Não fala sobre honrar pai e mãe. E aí subentende-se que tudo isso está naquela caixinha do todo, se há qualquer outro mandamento, tudo isso vai se resumir em amar o próximo. Então você não precisaria mais fazer isso, e só amando o próximo, né, a gente teria o cumprimento da lei. E isso é um ponto onde nós devemos, é um terreno onde nós devemos pisar com cautela, onde nós devemos ter cuidado ao estudar. E por isso, nessa noite, nós vamos usar a Bíblia como base. Nós vamos entender o que de fato o apóstolo queria dizer e por que ele não citou esses outros mandamentos, por que ele cita apenas alguns. A gente vê isso em outros casos na Bíblia também. Se você vai para os evangelhos e vê a história do jovem rico, o jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, tudo eu tenho feito, eu não mato, eu amo o próximo, eu não adultero, eu guardo todos os mandamentos. Mas ele cita apenas alguns, ele não cita os 10 mandamentos na sua completude. Por que será? E muitas vezes isso traz uma conclusão, uma análise errônea. Eu quero levar você agora no livro de 1 João, e ele já vai esclarecer uma boa parte daquilo que nós estamos falando aqui. O livro de 1 João, no capítulo 4, diz o seguinte. Vamos lá, 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz aqui: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame o seu irmão. Veja só como as duas coisas, elas se correlacionam e elas se entrelaçam de uma forma que é impossível separar, impossível destituir uma coisa da outra. Né? A princípio, nós poderemos concluir que, a partir de então, a partir da mensagem do apóstolo Paulo, nós precisaríamos apenas amar a Deus. Amar o próximo. E a partir disso a gente estaria cumprindo a lei. Mas existe um motivo pelo qual o apóstolo fala isso. Fala que nós devemos amar o próximo e assim compreendemos a lei. Porque não podemos, o apóstolo João diz, não podemos dizer que amamos a Deus sem amar o nosso próximo. Engraçado, porque apesar de parecer contraditório, nós também não podemos amar o próximo sem amar a Deus. Porque, na realidade, Deus, Ele não dá amor. Deus, Ele não tem amor. Deus não proporciona amor. Deus é amor. Ele é o amor. Se nós não conhecemos a Deus e não amamos esse Deus, é impossível amar o próximo. Veja como as duas coisas, elas começam a caminhar junto de uma tal forma, de um jeito que é impossível. Não tem como separarmos as duas. Não tem como dizer simplesmente, não, a partir de hoje eu amo o próximo, eu não ligo para esse negócio aí de amor de Deus e tal, mas eu estou aqui, eu faço bem, eu dou aqui, faço uma doação de uma cesta básica, eu ajudo meus amigos, eu ajudo o necessitado na rua, e não amo a Deus. Isso é impossível, não podemos fazer isso. Não existe como fazer isso. Da mesma forma que não existe como a gente colocar nossa Bíblia embaixo do braço, vir à igreja, adorar o nome de Deus. Nossa, eu amo esse Deus é maravilhoso, Ele é a paixão da minha vida, eu o adoro, eu o amo, e não amarmos o nosso irmão. Porque se a gente não consegue amar aquele que a gente vê, imagina amar um ser quem a gente não vê, com quem a gente não tem um contato, um relacionamento físico, direto, pessoal. Difícil, né? E aí a gente começa a entender que a extensão do amor, ela rompe uma fronteira que é muito distante
e muito maior do que o que muitas vezes o mundo prega. Que o amor é algo, né? Amor, né? Acaba se tornando um pouco banal até, acaba se tornando uma palavra usada em momentos até banais, assim, não se dá mais o devido significado, o devido valor para ela. E a gente começa a perceber na Bíblia que o amor, que esse tema é o único tema que costura a Bíblia de início ao fim. E eu vou te mostrar isso. A gente entendeu que aquele que ama o próximo guarda o mandamento. E que a gente não pode amar a Deus sem amar o próximo. Então, consequentemente, nós temos que amar a Deus para amar o próximo. E temos que amar o próximo para amar a Deus. E fazendo isso, guardamos o mandamento. E é por isso que Jesus, lá no livro de João, ele diz o seguinte: eis que novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu amei vocês. Que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei. E assim, mais uma vez, ele está dizendo, olha, eu quero que vocês se amem, porque quando vocês se amarem, vocês estarão cumprindo o mandamento. Engraçado, né? Sempre tem a menção do mandamento. E aí a gente volta lá para Gênesis, no capítulo 20, onde a gente tem a lista, tem listado, tem escrito, tem deixado por Deus, pelo próprio dedo de Deus, a lista dos 10 mandamentos. E a gente sabe que os 4 primeiros são referentes ao nosso relacionamento vertical entre nós e o nosso Deus. E os 6 últimos, eles são referentes ao nosso relacionamento horizontal entre nós e o nosso próximo. Já vimos que é impossível separar as duas coisas, por isso é fácil concluir de que o mandamento, de que a lei deixada, relatada por Moisés na Bíblia, ela é uma lei vigente, ela é uma lei que se estende até o Novo Testamento, até o livro de Romanos, até o Evangelho, até os escritos de João, dizendo que por mais que, né, e aqui que está o ponto, o grande ponto-chave, e que Cristo quis mostrar para as pessoas, por mais que as escrituras, as palavras corram naquele texto, discriminando e descrevendo quais são os 10 mandamentos, eles se resumem em apenas 2 ações: amar a Deus e amar ao próximo. O nosso cuidado em fazer esse resumo, e é o que a gente fazia na escola, não sei quantos lembram da época de escola, quando a professora pedia para fazer um resumo, né? O que a gente fazia na hora de fazer um resumo lá na escola? A gente pegava a parte que a gente lia por cima, lia assim, mais ou menos, né? Colocava num papel ali e entregava o resumo achando que estava uma maravilha. Mas na realidade aquele resumo não dizia nada a respeito do tema, do assunto, do texto, né? E a gente muitas vezes faz isso com a Bíblia. Quando a gente pega um texto como esse que resume 10 mandamentos em apenas 2, dizendo você tem que amar a Deus e amar o próximo, a gente acha que são coisas simples, que agora está tudo fácil. Mais fácil guardar 2 do que guardar 10, quando na realidade, quando nós entendemos, quando nós compreendemos. E a gente não precisa de muito conhecimento, não precisa de muito intelectual para compreender isso. A gente só precisa ser sincero e honesto conosco. Nós precisamos ser sinceros. Eu preciso ser sincero comigo mesmo para compreender a dimensão do amor. Porque quando eu começo a olhar para o amor e entender a profundidade dele e aonde ele atinge, eu consigo entender Deus. Eu consigo entender quem é Deus. E eu consigo entender o que Ele quer para a minha vida. Essa humildade tem que partir de nós para conseguirmos discernir entre o que é de fato amor, né, e o que é paixão. Nós confundimos muito isso. Hoje a gente tem um sentimento, né, aflorado, um sentimento que muitas vezes irradia dentro de nós, achando que é amor, mas aquilo na realidade é uma paixão, é algo passageiro, é algo que não se sustenta, não perdura. O amor não é assim. O amor é muito diferente de uma paixão. A gente vai entender o que é amor um pouquinho mais para frente, mas eu quero mostrar para você que nós já chegamos no livro de Êxodo. E no livro de Êxodo, naquela ocasião onde Deus precisou deixar escritos os mandamentos, não foi porque a partir daquele momento entraria em vigor a lei moral de Deus. Não por isso. Entendendo o contexto da história, a gente vê que o povo já tinha se afastado tanto dos costumes
que Deus tinha deixado para eles, dos hábitos saudáveis, dos hábitos perfeitos que Deus tinha determinado no início, na criação, por conta do seu envolvimento com o povo egípcio, da profundidade que eles entraram na cultura egípcia, que eles precisavam de um caminho para voltar para isso. Mas quando a gente enxerga essa lei e olha para a criação, a gente entende que aquelas letras, que aqueles 10 ordenanças, aquelas frases, elas simplesmente refletem, elas é que resumem toda a lei que regia e que rege o universo. Toda a lei que Deus usou como pilar para construir o nosso mundo, para construir o nosso planeta, para criar o planeta Terra e criar o ser humano. E a gente vê que isso começa lá de Gênesis. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 14. E você, como um bom leitor da Bíblia, vai saber que em Apocalipse 14 se encontram os pilares, a base da fé cristã e principalmente da fé adventista. São as 3 mensagens angélicas. E no versículo 12... na terceira mensagem angélica, finalzinho dela, vamos ler só esse versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se a gente sabe que o mundo foi criado em cima do pilar do amor, esse amor foi traduzido em mandamento, em lei, em ordenanças para o povo ali no capítulo 20 de Êxodo. E mais para frente foi depois retraduzido em amor por Jesus mesmo. Ele chega até o livro de Apocalipse costurando toda a história da humanidade, do início ao fim, dizendo que a perseverança dos santos se encontra naqueles que guardam o mandamento, ou seja, naqueles que amam. Naqueles que amam a Deus. Naqueles que amam ao próximo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, e com esse verso eu quero concluir, e talvez você já ouviu muitas vezes, a recitação desse texto, né? Porque ele é quase um poema, ele é a elucidação daquilo que de fato é o amor. As pessoas usam isso para romantizar muitas vezes, né? Um casamento, uma cerimônia de união, algo assim, para fazer uma declaração de amor. Mas eu quero levar você a refletir nesse verso, a partir do versículo 4, em uma extensão mais profunda dele. Não pense apenas no seu cônjuge nesse momento, não pense apenas nos seus pais, não pense apenas nas pessoas com quem você se relaciona e com quem você realmente demonstra amor, mas pense no seu próximo como sendo o teu colega de trabalho, como sendo as pessoas que estão ao seu redor e que talvez você nem conheça, nem saiba o nome, como sendo as pessoas que você passa por elas todos os dias, no ônibus, no ponto, no metrô, como sendo as pessoas que talvez um dia te fizeram chorar, te fizeram mal. E olha o que esse verso diz a respeito de como você deve proceder com relação a todas essas pessoas. Versículo 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A gente vê que a Bíblia fala que o amor ele jamais se acaba. E é claro que isso é um reflexo da onipotência, onisciência, onipresença
eternidade do nosso Deus, porque Ele é amor, Ele é eterno, Ele é tudo. Sabe, nos nossos dias de hoje, e a gente vive uma vida tão corrida, a gente vive dias tão curtos, né? Parece que o dia, o tempo começou a ficar curto, começou a ficar apertado diante de tudo que a gente precisa fazer, dos nossos afazeres, das nossas tarefas, responsabilidades. Diante de tudo isso, Deus continua nos instruindo. Deus não muda. Deus não é volátil. Deus não é temporal. E é por isso que as suas ordenanças, desde a criação do mundo, elas se estendem até nós hoje. E ele diz: meu filho, não se preocupe com letras de um mandamento. Não se preocupe com palavras descritas em um texto. Você precisa se preocupar em compreender a essência. Você precisa se preocupar em compreender o que de fato deve ser feito. Nós devemos amar. Enquanto nós estivermos presos, parafraseando aqui um texto de Paulo, a caducidade da letra, enquanto nós estivermos amarrados a simples frases, palavras, nós não conseguiremos exercer o verdadeiro amor que Deus nos confiou. Por que no Éden, por que os antediluvianos, por que as pessoas antes do Egito não precisavam de uma lista de mandamentos, e mesmo assim a gente vê Enoque, a gente vê Matusalém, a gente vê Abraão, a gente vê Noé, e pessoas como estes que foram homens segundo o coração de Deus, e que com certeza Deus aprovava as suas atitudes e os seus feitos, porque eles entendiam e compreendiam que a essência da obediência a Deus estava em amá-lo e em amá-lo próximo. Nessa noite, o meu convite para você é para que você possa refletir na sua própria vida. É fácil a gente refletir a vida dos outros, né? Nessa noite, reflita sobre a sua vida e eu refletirei sobre a minha. Como temos procedido em relação ao amor? Como nós temos estado diante do nosso próximo? Será que amando, sendo pacientes, bondosos, benignos, a palavra é difícil, né, a gente fala, sendo amorosos, gentis, ou será que nós temos demonstrado o inverso disso, com rispidez, com arrogância, com desprezo? Nós precisamos compreender que a perseverança dos santos, a vitória, o prêmio, o galardão, ele será dado àquele que aceitar. E a prova de aceitação desse galardão é obedecer o mandamento que Cristo nos deixou: amar a Deus e amar o próximo. Que esse seja o seu e o meu desejo nessa noite. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical nessa hora. Que você possa refletir durante a música e possa entregar o seu coração a Cristo mais uma vez. Esconde o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo. Ou pode
apenas hoje onde vais, ou qual será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado porque o Senhor, através do seu infinito amor, nos deixa caminhos, nos deixa diretrizes, nos deixa a sua lei, para nos mostrar o caminho que devemos seguir, para nos mostrar como proceder, e nós compreendemos que o Senhor é amor e nós precisamos transbordar esse amor. Nós precisamos conhecer o Senhor para amar o próximo, e precisamos amar o próximo para verdadeiramente dizermos que amamos ao Senhor. Senhor, somos iniciantes nessa tarefa, somos incapazes, não temos qualificação para amar. O pecado tirou isso de nós, mas nessa noite nós queremos pedir que através do seu Santo Espírito, o Senhor encha o nosso coração com o teu amor, Pai. Nos faça compreender o amor de Jesus na cruz por nós, para que através disso as outras pessoas sejam atingidas com o amor que nós podemos transbordar a elas também. Perdoa os nossos pecados, são muitos, perdoa-nos por muitas vezes ignorar esse amor, mas agradecemos ainda assim, porque o Senhor não desiste e continua sendo paciente conosco. Nos guie em segurança nessa nossa caminhada rumo às mansões celestiais, e que possamos um dia o encontrar face a face e presenciar o amor. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos todos sair cantando graça, paz e comunhão.
graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre